Você abre os olhos lentamente, como se suas pálpebras carregassem o peso de pequenas pedras, e a primeira coisa que percebe é a luz fraca e acinzentada que se infiltra por uma abertura estreita na parede de pedra à sua frente. Uma luz que ainda não é bem a luz do dia pleno, mas aquela luminosidade indefinida e suave que anuncia que a noite está terminando sem pressa alguma, sem urgência, apenas se dissolvendo gradualmente no ar úmido e frio da sua pequena cela no Ludus Magnus. Essa escola de gladiadores, onde você vive há tempo suficiente para conhecer cada irregularidade das paredes, cada mancha de umidade no teto baixo, cada som que ecoa pelos corredores de pedra antes mesmo de o sol nascer completamente. Seus olhos permanecem abertos, mas você ainda não move o corpo, porque há algo reconfortante nessa imobilidade inicial. Nesse momento em que você está desperto, mas ainda não precisa fazer absolutamente nada, apenas existir ali deitado sobre o colchão fino de palha que cobre o leito estreito de madeira, sentindo o peso do seu próprio corpo contra a superfície dura, percebendo como seus ombros estão levemente doloridos, daquela maneira familiar e constante que você já não consegue mais separar da sensação normal de existir. Uma dor que não é aguda nem preocupante, apenas presente, como a textura áspera do tecido da túnica que você usa para dormir, ou como o cheiro levemente mofado que impregna as paredes e que você nem sequer nota mais. Conscientemente, mas que está ali, fazendo parte do ar que você respira, lento e profundo, enquanto continua deitado sem se mexer. O som distante de passos nas pedras do corredor chega até você de forma abafada e irregular, e você sabe que são outros gladiadores, começando a se mover em suas próprias celas, acordando não porque querem, mas porque o corpo já aprendeu há muito tempo que é hora de despertar, que a rotina do Ludus não permite que você durma até mais tarde, mesmo que não haja motivo específico para levantar cedo neste dia em particular, porque hoje não há treino de combate programado, não há apresentação no anfiteatro, não há visita de patronos ou de organizadores de jogos. É apenas mais um dia comum, um dia que se parecerá com o dia de ontem e com o dia de amanhã, esticando-se longo e previsível à sua frente como uma estrada reta que você já percorreu tantas vezes que conhece cada pedra do caminho. Você finalmente decide mover a mão direita, erguendo-a devagar do lugar onde descansava ao lado do seu corpo, e observa seus próprios dedos se fecharem e se abrirem lentamente, notando como as articulações estalam de forma quase imperceptível, como a pele das suas mãos está marcada por pequenas cicatrizes e calos que contam a história silenciosa de anos de treino com espadas de madeira, escudos pesados e redes de corda grossa. Mãos que já seguraram tantas armas que agora parecem ter uma memória própria, uma forma específica de se curvar que persiste mesmo quando você não está segurando nada, apenas deixando-as repousar no ar por um momento antes de baixá-las novamente, sentindo o sangue circular de volta aos dedos com uma sensação suave de formigamento que logo desaparece. O movimento de sentar-se na cama acontece em etapas lentas e deliberadas. Primeiro você dobra um dos joelhos, depois o outro, então apoia uma mão no colchão de palha e empurra o tronco para cima, sentindo os músculos das costas se contraírem e se alongarem, percebendo como a coluna vertebral se ajusta vértebra por vértebra, até você estar sentado na beirada da cama, com os pés ainda não tocando o chão de pedra fria, apenas balançando levemente no ar, enquanto você respira fundo mais uma vez e observa a luz que agora está um pouco mais clara, um pouco mais definida, embora ainda não seja forte o suficiente para eliminar
todas as sombras da sua pequena cela, que continua parcialmente na penumbra, guardando seus cantos mais distantes em uma escuridão suave e familiar. Seus pés finalmente tocam o chão, e a pedra está gelada contra a pele das suas solas. Uma frieza que sobe pelas pernas como água fria subindo por um tecido, fazendo você contrair os dedos dos pés instintivamente. Mas você não retira os pés do chão, apenas os mantém ali, deixando que a sensação de frio se normalize, se torne parte da experiência de estar acordado, assim como o peso da cabeça sobre o pescoço, o leve formigamento nos músculos das coxas, a pressão constante e leve da fome no estômago, uma fome que não é urgente nem desconfortável, apenas uma presença constante que você sabe que será parcialmente satisfeita mais tarde, quando chegar a hora da primeira refeição do dia. Mas por enquanto, você simplesmente reconhece essa sensação e a deixa existir sem se preocupar com ela. Você se levanta completamente agora, ficando de pé no centro da pequena cela, e estende os braços acima da cabeça, em um alongamento longo e lento, sentindo cada músculo se esticar gradualmente, os ombros se afastarem um do outro, a caixa torácica se expandir enquanto você enche os pulmões de ar úmido e frio, mantendo essa posição por vários segundos antes de baixar os braços novamente, deixando-os cair ao lado do corpo com um movimento suave e controlado. E então, você gira o pescoço de um lado para o outro, ouvindo pequenos estalos que não significam nada além do movimento normal das articulações, após horas de imobilidade durante o sono. A túnica que você veste está amassada e levemente torcida do seu corpo ter se mexido durante a noite, e você passa as mãos pela frente do tecido para alisá-lo um pouco, não porque isso importe muito, não porque alguém vá notar ou se importar com a aparência da sua roupa, mas simplesmente porque é um gesto automático, algo que suas mãos fazem enquanto sua mente ainda está acordando completamente, ainda está fazendo a transição lenta entre o estado de sono e o estado de vigília plena, uma transição que leva tempo, que não acontece de uma vez só, mas gradualmente, através de pequenos gestos como este, através da sensação das suas próprias mãos contra o tecido áspero, da textura familiar que já foi lavada tantas vezes que está desbotada e fina em alguns lugares. Você caminha os poucos passos até a pequena janela que dá para o pátio interno do Ludus, e ao se aproximar da abertura estreita, consegue ver melhor a luz que agora se espalha pelo céu em tons de cinza claro e rosa pálido, cores suaves que se misturam sem fronteiras definidas, criando uma luminosidade difusa que ilumina as paredes de pedra do pátio abaixo, onde ainda não há movimento, onde tudo parece suspenso naquele momento específico entre a noite e o dia, quando o mundo está mais silencioso do que em qualquer outro momento, quando até os pássaros parecem estar esperando algo antes de começarem seus cantos matinais. O ar que entra pela janela é fresco e úmido, carregado com o cheiro distante de fogueiras que foram acesas em algum lugar da cidade ainda adormecida, misturado com o aroma de pedra molhada e de algo que você não consegue identificar completamente, mas que reconhece como o cheiro característico de Roma ao amanhecer, uma combinação de fumaça, umidade, esgoto distante e terra, tudo isso formando uma fragrância que não é nem agradável nem desagradável, apenas familiar, apenas parte do que significa estar aqui, neste lugar, neste momento específico da manhã. Você se afasta da janela e se dirige ao pequeno balde de água que fica em um canto da cela.
Água que foi deixada ali na noite anterior e que agora está fria ao toque quando você mergulha as mãos nela, sentindo o líquido gelado envolver seus dedos, seus pulsos. E então você traz as mãos molhadas até o rosto, deixando a água escorrer pela pele, pelos olhos fechados, pelo nariz, sentindo o frio despertar seus sentidos um pouco mais, fazendo você respirar mais profundamente. E você repete o gesto mais uma vez, mergulhando as mãos na água, trazendo-as ao rosto, deixando que a sensação de frio e umidade se espalhe pela sua pele, escorra pelo pescoço, molhe a gola da túnica. A toalha que você usa para secar o rosto é um pedaço de pano velho e desgastado que já foi branco, mas agora tem uma cor indefinida entre o cinza e o bege. E quando você pressiona esse pano contra a pele molhada, ele absorve a água lentamente, deixando seu rosto apenas levemente úmido, com pequenas gotas ainda grudadas nos cílios, nas sobrancelhas, na barba que cresce irregular e áspera, porque você não se barbeia todos os dias, apenas quando alguém do Ludus determina que é necessário, o que acontece a cada vários dias. Em intervalos que você não tenta prever ou controlar, simplesmente aceita quando chega a hora. O som de uma porta se abrindo ressoa pelo corredor, seguido pelo arrastar de sandálias contra a pedra. E você sabe que é um dos guardas fazendo sua ronda matinal, verificando as celas, garantindo que todos estão acordados e que não há problemas durante a noite. Uma rotina tão previsível quanto o nascer do sol. E quando os passos passam pela sua porta e continuam pelo corredor sem parar, você sabe que tudo está em ordem, que mais um dia está começando exatamente como o anterior, com a mesma sequência de sons, movimentos e sensações que se repetem dia após dia. Você espera alguns minutos antes de abrir a porta da sua cela, não porque seja necessário esperar, mas porque não há pressa, porque você sabe que ainda faltam algumas horas até a primeira refeição ser servida no refeitório comum. E não há absolutamente nada que você precise fazer nesse intervalo de tempo. Nada que o obrigue a sair da cela imediatamente. Então você simplesmente fica ali parado, observando como a luz continua mudando gradualmente, como as sombras na parede vão se encurtando aos poucos, como o dia vai se estabelecendo sem drama, sem anúncio, apenas acontecendo da maneira silenciosa e inevitável, como sempre acontece. Quando você finalmente empurra a porta de madeira pesada e sai para o corredor, o ar é um pouco diferente do ar da sua cela, um pouco mais frio talvez, ou talvez apenas com uma circulação diferente, e você caminha devagar pelo corredor estreito, passando por outras portas fechadas, sabendo que atrás de cada uma delas há outro gladiador acordando do mesmo jeito que você, fazendo os mesmos gestos lentos e automáticos, preparando-se para mais um dia sem lutas, mais um dia de espera, de treino leve, de conversas sem importância, de horas que se arrastam sem acontecimentos dignos de nota. O corredor desemboca em um pátio menor que serve como área de circulação entre os diferentes setores do Ludus. E ali você encontra alguns outros gladiadores já acordados, sentados em bancos de pedra ao longo das paredes, alguns conversando em voz baixa, outros apenas observando o céu que continua clareando, e você escolhe um lugar vazio em um dos bancos e se senta, deixando suas costas apoiarem na parede fria atrás de você, seus olhos vagando sem foco específico, observando sem realmente ver, apenas existindo naquele espaço, naquele momento que se estende lento e sem pressa. O homem sentado a alguns metros de você está limpando as unhas com uma lasca de madeira, concentrado nessa tarefa simples, como se fosse a coisa mais importante do mundo. E você observa seus movimentos repetitivos, como ele passa a lasca sob cada unha, uma de cada vez, metodicamente, sem pressa,
E há algo quase hipnótico nessa cena, nessa atividade completamente banal que ele realiza com tanta atenção. E você se pergunta vagamente quantas vezes já viu ele ou outras pessoas fazendo exatamente a mesma coisa, quantas manhãs começaram com cenas idênticas a esta, pequenos rituais sem significado que preenchem o tempo vazio. A luz agora é mais forte, mais amarelada, e você pode ver os detalhes das pedras do chão. As pequenas irregularidades na superfície, as manchas escuras de umidade ou sujeira que formam padrões aleatórios, e seus olhos seguem esses padrões sem pensar em nada específico, apenas deixando o olhar vagar, observando como uma formiga solitária atravessa o chão carregando algo minúsculo que você não consegue identificar, seguindo uma rota invisível, mas aparentemente deliberada, desaparecendo em uma fresta entre duas pedras. O tempo passa de uma maneira que você não consegue medir com precisão. Talvez meia hora, talvez uma hora inteira. Você não tem certeza, e não importa muito, porque o tempo aqui não é marcado por relógios ou por medidas precisas, mas sim por eventos. A primeira refeição, o treino matinal quando há treino marcado, o banho à tarde, a segunda refeição, o anoitecer, e entre esses pontos fixos há apenas intervalos vagos e elásticos que se esticam ou se encurtam, dependendo de como você se sente, de quão entediado está, de quantas vezes você já olhou para o mesmo pedaço de parede sem realmente vê-lo. Finalmente, há movimento no ar, um murmúrio crescente de vozes e passos que indica que outros estão saindo de suas celas, que o Ludus está acordando completamente e você se levanta do banco com um movimento lento, sentindo suas pernas formigarem levemente por terem ficado na mesma posição por tanto tempo e começa a caminhar na direção do refeitório, seguindo o fluxo gradual de outros homens que se movem na mesma direção, todos com o mesmo ritmo tranquilo e sem pressa, todos sabendo que a comida estará lá quando chegarem, que não há necessidade de correr ou de se apressar. O refeitório é uma sala grande com teto abobadado, paredes de pedra nua e várias mesas longas de madeira desgastada dispostas em fileiras paralelas. E quando você entra, o lugar já está parcialmente cheio de homens sentados em bancos compridos, alguns conversando em voz baixa, outros comendo em silêncio, e você escolhe um lugar vazio em uma das mesas e se senta, esperando que os serviçais tragam a comida, observando as sombras que os pilares de pedra projetam no chão, notando como a luz que entra pelas janelas altas cria padrões geométricos que se movem quase imperceptivelmente à medida que o sol continua subindo no céu. A tigela que é colocada na sua frente contém uma papa de cereais cozidos, grossa e pastosa, com uma cor amarronzada e um cheiro neutro que não é nem apetitoso nem desagradável, apenas familiar, apenas o cheiro da comida que você come quase todos os dias, acompanhada de um pedaço de pão duro que você precisa mergulhar na papa para amolecer antes de conseguir mastigar. E uma pequena porção de queijo seco que tem um gosto forte e salgado, e você come devagar, sem pensar muito no sabor, apenas executando a ação mecânica de levar a colher de madeira à boca, mastigar, engolir, repetir, enquanto seus olhos observam a mesa à sua frente, as marcas e arranhões na madeira, os lugares onde a superfície está mais gasta pelo uso constante. Você ouve fragmentos de conversas ao seu redor, palavras soltas que chegam até você, mas que você não processa completamente. Algo sobre um gladiador que foi vendido para outra escola. Algo sobre o clima que parece estar mudando. Algo sobre uma dor no joelho que não passa. Conversas sem importância que servem apenas para preencher o silêncio, para criar uma sensação de
que algo está acontecendo, mesmo quando nada está realmente acontecendo, e você não se junta a essas conversas, apenas continua comendo devagar, deixando que as vozes se misturem com os outros sons do refeitório, o arrastar de bancos, o bater de tigelas contra a madeira, o som distante de passos no corredor do lado de fora. Quando você termina de comer, ainda há um gosto levemente azedo na boca, o gosto dos cereais misturado com o queijo salgado, e você bebe o resto da água que foi servida em um copo de barro, sentindo o líquido lavar parcialmente esse gosto, deixando apenas uma sensação de saciedade incompleta no estômago. Não exatamente cheio, mas não mais completamente vazio. Apenas alimentado o suficiente para continuar funcionando, para ter energia para mais um dia de atividades mínimas, de espera, de passagem lenta do tempo. Você se levanta da mesa e sai do refeitório junto com outros homens, todos se dispersando gradualmente para diferentes partes do Ludus. Alguns indo para a área de treino mesmo sem ter treino programado, apenas porque não sabem o que mais fazer com o tempo. Outros voltando para suas celas, outros ainda indo para o pátio principal onde há bancos à sombra e onde é possível sentar e não fazer absolutamente nada por horas. E você decide seguir esse último grupo, caminhando pelos corredores familiares até chegar ao grande pátio central, onde a luz do sol agora está forte e direta, criando contrastes acentuados entre as áreas iluminadas e as sombras profundas sob as arcadas. Você escolhe um lugar na sombra e se senta no chão com as costas apoiadas na parede, suas pernas estendidas à frente, e simplesmente fica ali, observando o movimento lento e esporádico de pessoas atravessando o pátio, um guarda passando em sua ronda, um serviçal carregando um balde, outro gladiador caminhando sem destino aparente, apenas se movendo, porque ficar completamente parado é difícil mesmo quando não há nada específico para fazer, e você entende esse impulso de se mover mesmo sem propósito. Mas neste momento, você prefere a imobilidade, prefere a sensação de ser apenas um observador passivo da vida que acontece ao seu redor em câmera lenta. O sol se move pelo céu de uma maneira que você não percebe conscientemente, a não ser pelos efeitos que isso causa. As sombras mudando de posição gradualmente, a temperatura do ar aumentando aos poucos, a luz ficando mais branca e menos dourada, e você permanece sentado ali por tempo suficiente para que suas pernas comecem a ficar levemente dormentes, para que você precise se mexer um pouco, mudar de posição, trazer um joelho para perto do peito e deixar a outra perna estendida, depois trocar, depois estender ambas novamente, pequenos ajustes que mantêm o sangue circulando, que previnem o desconforto de ficar em uma única posição por tempo demais. Em algum momento você fecha os olhos, não porque esteja com sono, mas apenas porque não há nada específico para ver. E com os olhos fechados, você se concentra nos sons ao seu redor, o murmúrio distante de vozes, o ocasional bater de metal contra metal vindo da área de treino, onde alguns gladiadores estão praticando, mesmo sem supervisão obrigatória, o som de água correndo de algum lugar que você não consegue identificar, talvez dos banhos, talvez de uma fonte, e há algo reconfortante nessa escuridão voluntária, nessa maneira de estar presente, mas sem precisar processar visualmente o mundo, apenas existindo em um espaço de sons e sensações físicas. Quando você abre os olhos novamente, a luz parece ter mudado de qualidade, está mais vertical agora, indicando que o meio-dia está se aproximando, e você se pergunta quanto tempo ficou ali, sentado com os olhos fechados, mas não consegue estimar com precisão. Talvez 20 minutos, talvez 1 hora. O tempo aqui tem uma elasticidade estranha, se estica e se comprime de maneiras imprevisíveis, e você já
Desistiu há muito tempo de tentar medir ou controlar isso. Simplesmente aceita que os dias são longos e que as horas se arrastam e que essa é a natureza da sua vida neste lugar. Você decide se levantar e caminhar um pouco, não porque tem algum destino em mente, mas simplesmente porque seus músculos pedem movimento, porque ficar sentado por muito tempo cria uma rigidez desconfortável, e você começa a circular pelo Ludus, passando pelos mesmos corredores que já percorreu milhares de vezes, observando as mesmas paredes, as mesmas portas, os mesmos relevos desgastados na pedra, e há algo quase meditativo nessa repetição, nessa familiaridade absoluta que elimina qualquer necessidade de atenção ou decisão. Você simplesmente deixa seus pés seguirem caminhos automáticos, virando à esquerda aqui, à direita ali, atravessando pátios, subindo alguns degraus, descendo outros. Você passa pela área de treino e observa por alguns minutos dois gladiadores praticando movimentos lentos com espadas de madeira, não lutando realmente, apenas repetindo sequências específicas de ataque e defesa que já praticaram tantas vezes que seus corpos executam os movimentos sem pensar, como uma dança coreografada que nunca muda. E você reconhece esses movimentos porque você também os pratica regularmente. Conhece a sensação de cada passo, cada giro, cada golpe, e por um momento você quase pode sentir o peso fantasma da espada na sua própria mão, a tensão familiar nos músculos do braço e do ombro. Mas então o momento passa e você continua caminhando. Mais adiante você encontra um grupo de homens sentados em círculo jogando dados, suas vozes ocasionalmente subindo em exclamações de surpresa ou decepção, mas na maior parte do tempo mantendo um tom baixo e monótono, acompanhado pelo som seco dos dados batendo contra a pedra, um som que você ouve repetidas vezes enquanto passa, continuando sua caminhada sem propósito, e você não sente vontade de se juntar ao jogo. Não porque não goste de jogar, mas simplesmente porque não sente vontade de fazer o esforço de se integrar ao grupo, de se sentar, de esperar sua vez, de fingir interesse nos resultados que não importam realmente. O corredor que leva aos banhos está mais fresco que o resto do Ludus, e você pode sentir a umidade no ar antes mesmo de chegar às portas. Pode ouvir o eco de vozes reverberando contra as paredes de pedra molhada, e embora não seja a hora oficial de banho, você sabe que alguns homens estão lá de qualquer forma, aproveitando a água morna e o vapor para relaxar músculos doloridos, ou simplesmente para ter algo diferente para fazer, uma maneira de marcar a passagem do tempo com uma atividade específica, mesmo que essa atividade seja apenas ficar sentado em água morna, sem fazer nada em particular. Você decide não entrar nos banhos agora, guardando isso para mais tarde, quando o calor do dia estiver no seu auge, e a ideia de água morna parecer mais atraente. Então você se vira e retorna pelo mesmo corredor, seus passos ecoando suavemente contra as paredes, e você nota como seus pés já conhecem cada irregularidade do chão, como seu corpo se ajusta automaticamente para evitar as pedras soltas ou os lugares onde a superfície está mais escorregadia. Tudo isso acontecendo sem pensamento consciente, apenas reflexos desenvolvidos através da repetição constante. De volta ao pátio principal, você encontra o mesmo lugar na sombra onde estava sentado antes, ou talvez seja um lugar diferente, mas idêntico. Você não tem certeza e não importa. E você se senta novamente, reassumindo uma posição similar à anterior. Suas costas contra a parede, suas pernas estendidas, seus olhos observando sem foco o espaço à sua frente. E há algo quase reconfortante nessa repetição, nessa maneira de voltar ao mesmo estado, ao mesmo tipo de não atividade que caracteriza a maior parte dos seus dias.
O sol continua seu movimento lento e inevitável pelo céu. E você pode sentir a mudança na temperatura, o calor aumentando gradualmente, tornando a sombra onde você está sentado mais valiosa. E alguns outros gladiadores começam a procurar lugares na sombra também, sentando-se ao longo da parede, mantendo distâncias respeitosas uns dos outros, cada um em seu próprio espaço de silêncio e espera, unidos apenas pela experiência comum de não ter nada específico para fazer, de estar apenas passando o tempo até que a próxima refeição, o próximo evento marcado no calendário difuso do Ludus, chegue e forneça uma estrutura temporária ao dia. Você fecha os olhos novamente e desta vez, quando os fecha, você pode sentir o peso crescente de uma sonolência leve, não um sono profundo, mas aquele estado intermediário de semiconsciência onde você ainda está vagamente ciente do que acontece ao redor, mas não está totalmente presente. Seus pensamentos vagando sem direção, tocando brevemente em memórias fragmentadas de lutas passadas, de treinos, de conversas esquecidas, mas nada disso se fixa ou se desenvolve em algo substancial. Apenas passa como sombras passam, deixando apenas uma impressão vaga antes de se dissolverem em outras impressões igualmente vagas. O som de um sino distante marca o meio-dia, uma vibração metálica que ressoa pelo Ludus e que você reconhece sem abrir os olhos, sabendo que esse som significa que o dia está no seu ponto médio, que ainda há muitas horas pela frente antes do anoitecer, antes da próxima refeição, antes que você possa voltar para sua cela e se deitar novamente, fechando assim o círculo do dia em um retorno ao ponto de partida, e essa consciência da extensão de tempo que ainda precisa passar não traz ansiedade ou frustração, apenas uma aceitação neutra, uma compreensão de que isso é simplesmente como é, como sempre foi, como sempre será. Você abre os olhos e se levanta mais uma vez, suas articulações protestando levemente contra o movimento, depois de ficarem imóveis por tanto tempo. E você decide caminhar até a área onde as armas de treino são guardadas, não porque precise de alguma arma, mas simplesmente porque é outro lugar para ir, outra maneira de criar alguma variedade na monotonia do dia. E quando chega lá, você observa as fileiras organizadas de espadas de madeira, escudos, tridentes, redes, todas as ferramentas do seu ofício arrumadas cuidadosamente em prateleiras e suportes, esperando serem usadas nos próximos treinos programados. Você pega uma das espadas de madeira, sentindo o peso familiar na sua mão, o equilíbrio que você conhece tão bem, e começa a executar alguns movimentos básicos sozinho, não como treino real, mas apenas para sentir seus músculos se moverem de uma maneira familiar, para criar um propósito temporário através da repetição de ações que seu corpo conhece profundamente, e você faz esses movimentos devagar, deliberadamente, sem pressa, sentindo cada músculo se contrair e relaxar, cada articulação se dobrar e se estender, e há algo quase reconfortante nessa atividade, mesmo que seja apenas uma simulação de propósito, mesmo que não leve a nada além de si mesma. Depois de alguns minutos, você coloca a espada de volta no seu lugar e sai da sala de armas, suas mãos ainda mantendo a sensação fantasma do cabo de madeira. E você flexiona os dedos várias vezes, observando o movimento antes de deixar os braços caírem novamente ao lado do corpo. E então, você retoma sua caminhada sem destino pelos corredores do Ludus, apenas se movendo, porque estar em movimento cria uma ilusão de que o tempo está passando de maneira significativa, mesmo quando você sabe que essa ilusão é exatamente isso, uma ilusão, e que o tempo passa na mesma velocidade, independentemente de você estar se movendo ou parado.
Você encontra-se novamente no pátio principal, mas desta vez, em vez de se sentar, você fica de pé perto de um dos pilares, apoiando um ombro contra em pedra fria, e observa um grupo de pardais que pousaram no chão e estão bicando pequenos pedaços de comida que alguém deixou cair, seus movimentos rápidos e nervosos formando um contraste marcante com a lentidão geral que permeia tudo mais no Ludus. E você assiste esses pássaros por vários minutos, fascinado de uma maneira distante pela energia que eles demonstram, pela maneira como se movem constantemente, nunca ficando parados, sempre alertas, sempre em busca do próximo pedaço de comida, do próximo perigo potencial. Um dos pássaros voa em sua direção e pousa momentaneamente em um pedaço de pedra saliente perto de onde você está. E por um breve instante, seus olhos se encontram com os olhos pequenos e brilhantes da criatura. E há algo estranho nesse momento de conexão entre duas formas de vida tão diferentes. Você preso aqui no Ludus por escolhas e circunstâncias que aconteceram há tanto tempo, que você mal se lembra dos detalhes, e o pássaro livre para voar para onde quiser, mas escolhendo ficar aqui temporariamente em busca de comida, e então o momento passa, o pássaro voa embora, e você volta a observar o pátio vazio, as sombras que continuam mudando de posição, a luz que continua mudando de qualidade. O calor agora é considerável, e você pode sentir uma fina camada de suor começando a se formar na sua pele, especialmente nas costas onde a túnica gruda levemente, e você decide que é hora de ir aos banhos, que finalmente chegou o momento do dia em que essa atividade faz sentido. Então você começa a caminhar na direção dos banhos, seguindo o corredor familiar, ouvindo o eco dos seus próprios passos, sentindo a temperatura do ar diminuir gradualmente à medida que você se aproxima da área úmida. Os banhos estão moderadamente cheios quando você chega, com alguns homens já na água, outros se preparando para entrar. E você remove sua túnica lentamente, dobrando-a e colocando-a em um dos nichos na parede, ficando nu de uma maneira que não causa nem constrangimento nem autoconsciência. Apenas é como as coisas são feitas aqui, como sempre foram feitas. E você caminha até a borda da piscina de água morna e senta-se, deixando apenas suas pernas entrarem na água primeiro, sentindo a temperatura agradável envolver seus tornozelos, suas panturrilhas, seus joelhos. Você desliza para dentro da água lentamente, sentindo-a subir pelo seu corpo, envolvendo sua cintura, seu peito, seus ombros. E quando está completamente imerso, exceto pela cabeça, você fecha os olhos e apenas flutua ali, deixando que a água suporte seu peso, deixando que o calor relaxe músculos que você nem sabia que estavam tensos, e há vozes ao seu redor, conversas fragmentadas que chegam até você, abafadas pela água, que cobre parcialmente suas orelhas. Mas você não presta atenção ao que está sendo dito. Apenas deixa que os sons se misturem com a sensação da água, criando uma experiência sensorial unificada de imersão e relaxamento. O tempo na água se estende de uma maneira que é ainda mais difusa que o tempo fora dela, porque aqui não há pontos de referência visual fixos, apenas a sensação constante de calor e umidade, o movimento suave da água quando alguém entra ou sai da piscina, criando pequenas ondas que chegam até você e fazem seu corpo balançar levemente. E você mantém os olhos fechados, mantém-se suspenso nesse estado de não fazer, de simplesmente ser um corpo na água, nada mais, sem história, sem futuro, apenas presença física no momento presente que se estende sem marcadores de duração. Eventualmente você sente que é hora de sair, não porque tenha passado um tempo específico, mas apenas porque seu corpo parece saber quando já teve água suficiente,
quando a pele começou a ficar enrugada demais, quando a sensação de relaxamento começa a se transformar em uma leve letargia, e você emerge da água lentamente, sentindo-a escorrer pelo seu corpo, criando trilhas frescas na sua pele que esfriam rapidamente quando expostas ao ar. E você fica parado na beira da piscina por alguns momentos, deixando que a maior parte da água escorra naturalmente antes de pegar a toalha áspera e se secar com movimentos lentos e metódicos. Vestir a túnica novamente é um processo que você executa sem pensar, seus braços encontrando automaticamente as aberturas, sua cabeça passando pelo buraco central, o tecido caindo sobre seu corpo ainda levemente úmido, grudando em alguns lugares, criando uma sensação nem confortável nem desconfortável. Apenas uma sensação. Mais uma entre as muitas que compõem a textura física do seu dia, e então você sai dos banhos, retornando ao calor seco do lado de fora, sentindo a transição de temperatura como uma pressão suave contra sua pele. O corredor de volta ao pátio principal parece mais longo agora, ou talvez você apenas esteja caminhando mais devagar, seus passos mais pesados depois do banho, seu corpo mais relaxado e menos disposto a se mover rapidamente. E quando você emerge no pátio, a luz parece ter mudado novamente. Está mais suave agora, menos agressiva, indicando que a tarde está avançando, que o dia está lentamente começando sua descida em direção à noite, embora ainda faltem muitas horas para o crepúsculo. Você retorna ao seu lugar habitual na sombra, ou a um lugar muito similar, e se senta mais uma vez, notando como a pedra da parede agora está morna da exposição ao sol durante o meio-dia, irradiando um calor gentil contra suas costas através da túnica, e você se acomoda nessa posição, deixando seu corpo relaxar contra a parede, suas pernas estenderem, sua cabeça inclinar levemente para o lado, e fecha os olhos não para dormir, mas apenas para descansar, para existir nesse espaço entre acordado e dormindo, onde o tempo parece parar completamente. Sons distantes chegam até você em ondas irregulares, o murmúrio de vozes, o arrastar de pés, o ocasional riso que parece deslocado nesse ambiente geralmente sério e silencioso, o bater distante de metal, o latido ainda mais distante de um cachorro em algum lugar fora dos muros do Ludus, na cidade que continua sua vida além desses muros de pedra que definem seu mundo. Um mundo que existe paralelo ao seu, mas que você raramente vê ou experimenta diretamente, exceto nos dias de luta no anfiteatro, quando você sai temporariamente desse espaço fechado e entra na realidade barulhenta e caótica das multidões, da luz solar direta, dos gritos e aplausos que parecem vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Mas hoje não é um dia de luta. Hoje é apenas mais um dia comum de espera, e você abre os olhos lentamente, piscando contra a luz que parece ter mudado imperceptivelmente mais uma vez, tornando-se mais dourada, mais angular, criando sombras mais longas que se esticam pelo chão do pátio como dedos escuros apontando em direção ao lado oposto, e você observa essas sombras sem pensar em nada específico, apenas notando suas formas, suas bordas que não são perfeitamente definidas, mas levemente difusas, tremulando quando uma brisa ocasional move as folhas de uma árvore distante. Você percebe que está com fome novamente, não uma fome urgente, mas aquela sensação familiar de vazio no estômago que indica que várias horas se passaram desde a última refeição. E você sabe que ainda falta um tempo até que a próxima refeição seja servida, talvez 1 hora, talvez 2. É difícil dizer com precisão, então você simplesmente reconhece a sensação e a deixa existir sem se preocupar com ela,
sabendo que será satisfeita no momento apropriado, quando o sino tocar anunciando a hora da comida, quando o fluxo de pessoas começar a se mover em direção ao refeitório. Um gato magro e cinzento atravessa o pátio com movimentos cautelosos, mantendo-se perto das paredes, seus olhos verdes, observando tudo com suspeita, e você o assiste passar, notando como suas patas tocam o chão quase sem som, como seu corpo flui de um movimento para o próximo, com uma graça econômica e precisa. E então o gato desaparece por uma abertura na parede e você volta a olhar para o espaço vazio do pátio, para as sombras, para a luz, para nada em particular. O som distante de vozes cantando chega até você trazido pela brisa. Provavelmente alguns trabalhadores da cidade além dos muros, suas vozes se harmonizando em uma melodia que você não reconhece, mas que é agradável de ouvir de longe, um lembrete de que existe vida acontecendo em outros lugares, de que o mundo é maior que este complexo de pedra onde você passa seus dias, e você escuta a canção até que ela se dissipe gradualmente, levada pelo vento ou interrompida por qualquer razão, deixando apenas o silêncio habitual pontuado pelos sons usuais do ludus. Você muda de posição pela 20ª vez no dia, ou talvez pela 40ª. Você perdeu a conta, trazendo um joelho para cima e apoiando um braço sobre ele, deixando a outra perna estendida, criando uma assimetria temporária na sua postura que logo será ajustada novamente quando alguma parte do seu corpo começar a reclamar da nova configuração. E esse processo contínuo de ajuste e reajuste é algo que você nem sequer nota mais conscientemente. É tão automático quanto respirar, uma dança sutil entre conforto e desconforto que define a experiência física de passar horas em relativa imobilidade. A luz continua mudando, as sombras continuam crescendo e você fecha os olhos mais uma vez, deixando que sua mente vague sem direção, tocando brevemente em memórias de quando você era mais jovem, de quando ainda tinha uma vida fora do ludus. Mas essas memórias são fragmentadas e desbotadas, como murais antigos com partes faltando, e você não tenta reconstruí-las ou dar-lhes mais substância do que naturalmente têm. Apenas as deixa aparecer e desaparecer como quiserem, sem se apegar a elas, sem sentir nostalgia ou arrependimento, apenas reconhecendo que foram parte do que o trouxe até aqui, até este momento específico, sentado contra uma parede de pedra em um pátio vazio. O sino finalmente toca, anunciando a refeição da tarde, e você abre os olhos e se levanta com um movimento que se tornou automático através da repetição, sentindo seus músculos protestarem levemente antes de se ajustarem ao novo estado vertical. E você se junta ao fluxo lento de homens caminhando em direção ao refeitório. Todos se movendo com a mesma falta de pressa, todos sabendo que a comida estará lá quando chegarem, que não há competição por ela, que cada um receberá sua porção adequada. O refeitório está mais cheio agora do que estava pela manhã, com mais vozes, mais movimento, mas ainda mantendo aquele tom geral de tranquilidade monótona que caracteriza todas as atividades do ludus, e você se senta em um lugar diferente do que ocupou pela manhã, mas a mesa é idêntica, o banco é idêntico, a vista é essencialmente a mesma, apenas de um ângulo ligeiramente diferente. E quando a comida chega, é similar à do período da manhã, mas não exatamente igual. Talvez um pouco de carne desta vez, pequenos pedaços cozidos até ficarem macios e sem muito sabor, acompanhados de mais pão, mais cereais, mais água. Você come com o mesmo ritmo lento de antes, mastigando cuidadosamente, não porque esteja particularmente atento ao processo de comer, mas simplesmente porque não há razão para ter pressa. E ao redor de você as conversas fluem e refluem,
fragmentos chegando até você, mas não se registrando completamente, apenas criando um fundo sonoro que é mais um elemento do ambiente do que algo que demanda sua atenção ativa. E você continua comendo até que a tigela esteja vazia, até que o pão tenha sido consumido, até que a água tenha sido bebida. E então você se levanta e sai, deixando a tigela e o copo para os serviçais recolherem. O dia agora está claramente começando sua transição para a noite. Você pode ver isso na qualidade da luz, na temperatura do ar que está começando a esfriar levemente, nos sons que estão mudando sutilmente, menos movimentos, menos atividade, uma sensação geral de que o dia está se encerrando, mesmo que ainda não seja completamente escuro. E você sente o peso crescente do cansaço nos seus músculos, não porque tenha feito algo particularmente exaustivo, mas simplesmente porque é assim que o corpo responde ao passar das horas, acumulando uma fadiga que não vem do esforço, mas da mera existência, do peso de estar vivo e consciente por tantas horas seguidas. Você retorna ao pátio mais uma vez, mas agora, em vez de se sentar, você apenas fica de pé, observando as últimas mudanças na luz, vendo como o céu está começando a desenvolver tons de rosa e laranja no horizonte visível acima dos muros, cores suaves que anunciam o crepúsculo que se aproxima, e há algo quase bonito nessa transição, nessa transformação gradual do dia em noite, e você permite-se simplesmente estar presente para isso, observando sem analisar, experimentando sem pensar. Outros gladiadores estão começando a se dirigir para suas celas, preparando-se para o fim do dia. E você sente que é hora de fazer o mesmo. Então você começa a caminhar lentamente pelo corredor familiar, seus passos ecoando contra as paredes. O som agora parecendo um pouco mais alto no silêncio crescente do Ludus, que se prepara para a noite. E quando você chega à sua cela e empurra a porta de madeira pesada, é quase com um sentimento de alívio que você entra nesse espaço pequeno e familiar. A cela está na penumbra, a luz do dia ainda entrando pela pequena janela, mas já consideravelmente diminuída, criando sombras suaves que preenchem os cantos. E você se senta na beira da cama, olhando para as próprias mãos, descansando no seu colo, notando cada detalhe como se fosse a primeira vez, embora seja algo que você veja todos os dias, as linhas na palma, as unhas que precisam ser cortadas em breve, as pequenas cicatrizes que marcam a história dos seus dias de treino e combate. Você se deita devagar, sentindo o colchão de palha se comprimir sob seu peso, moldando-se ao formato do seu corpo, e você ajusta sua posição até encontrar um lugar relativamente confortável, deitado de lado, um braço dobrado sob a cabeça como travesseiro improvisado, e através da janela você pode ver o céu que continua escurecendo, as cores agora mais profundas, mais próximas do roxo do que do rosa, e você observa essa mudança com olhos que estão começando a ficar pesados, pálpebras que querem se fechar, mas que você mantém abertas por mais alguns momentos. O som distante de uma porta se fechando, de passos no corredor, de vozes baixas conversando antes de se separarem para suas respectivas celas. Tudo isso cria uma trilha sonora familiar para o fim do dia, e você reconhece cada som, sabe o que cada um significa, e há conforto nessa familiaridade, nessa previsibilidade absoluta que elimina surpresas, que mantém cada dia fluindo para o próximo, em uma continuidade suave e ininterrupta. Seus olhos finalmente se fecham, não de uma vez, mas gradualmente, abrindo e fechando várias vezes, em intervalos cada vez mais longos, até que finalmente permanecem fechados, e você pode sentir seu corpo relaxando mais completamente agora. A tensão que você nem sabia que estava carregando
se dissolvendo aos poucos, seus músculos afundando mais profundamente no colchão, sua respiração se tornando mais lenta e regular, e você está vagamente consciente de que está derivando em direção ao sono, mas ainda não completamente adormecido, ainda naquele estado liminar entre vigília e sono, onde você pode ouvir sons, mas eles parecem vir de muito longe, onde pensamentos aparecem, mas não se conectam em sequências lógicas. A última coisa que você percebe conscientemente antes de deslizar completamente para o sono é a sensação do tecido áspero da túnica contra sua pele e o som distante e rítmico de alguém roncando em uma cela próxima e a escuridão crescente que preenche a cela e que parece se estender para dentro de você também, apagando os últimos fragmentos de consciência, até que não há mais nada além do escuro silencioso e completo do sono profundo, fechando assim mais um dia idêntico aos que vieram antes e aos que virão depois. Mais um dia na longa sequência de dias que compõem sua vida como gladiador no Ludus Magnus, esperando pelo próximo despertar, pelo próximo dia de rotina monótona e previsível, pela continuação infinita e tranquila desse ciclo que define sua existência.